Olá, meu querido amigo. Eu sou o pastor José Ricardo, pastor auxiliar da Igreja do Belém, e é um prazer estar com vocês para podermos aprender um pouco mais sobre a eficácia em fazer apelos. O workshop nosso vai tratar exatamente sobre isso, fazendo apelos eficazes para pessoas beneficiadas pela ASA. Parabéns por fazer parte desse workshop. Fazendo apelos eficazes é algo, de fato, maravilhoso. E trabalhar com pessoas beneficiadas da ASA também. Bom, bom, trabalhar com pessoas é uma experiência fantástica. Eu gostaria de apresentar na introdução como funciona a ASA no Belém. Esta é a equipe que faz parte da ASA. Nós temos aí o pastor titular do Belém, que é o pastor Silas. Ao lado nós temos o Paulo, temos a Lúcia e eu estou ao lado do pastor Silas. Esta é a equipe que trabalha lá no Belém e tem sido uma experiência fantástica. A Igreja do Belém, ela trabalha com este método de estudos bíblicos e eu, pela graça de Deus, trabalhei nesses últimos meses com várias pessoas, e nós temos, pela graça de Deus, alcançado números incríveis. Esta é uma foto onde dá para perceber várias pessoas se batizando, e todas elas fruto do departamento da ASA. Temos mais outras fotos aqui também, fotos de batismos neste último ano de 2020, e esses batismos, pela graça de Deus, foram bastante interessantes, porque em meio a uma pandemia é um grande desafio trabalhar com estudos bíblicos, mas pela graça de Deus, nós fizemos ali um bom trabalho realizado, e o fruto desse ministério foi gratificante. Nós tivemos uma boa quantidade de batismos, e aquela região, a região do Belém, em São Paulo, é uma região onde nós temos muitos bolivianos, muitos hispanos ali, nós temos nordestinos, nós temos pessoas de diversas culturas, diversos locais, e é de fato uma experiência marcante. E o resultado de tudo isso, o resultado desse trabalho, é um trabalho que começou em 2019, né? Temos mais de 30 batismos em 2 anos, né? E só em 2020, foram cerca de mais de 30 batismos. Então, mais de 60% dos batismos do distrito, em suas diversas frentes, foi da ASA. A ASA, no Belém, ela tem por média 60% do batismo da igreja, e o restante é nas outras áreas, né? Além de organizar também, no final de 2020, um novo grupo no distrito, né, do Belém, que é a comunidade hispana do Belém. E com essa pequena introdução, eu gostaria de abordar o tema do nosso workshop, que é justamente fazendo apelos eficazes. Se você veio aprender algo novo sobre como aprender a ganhar almas para Cristo, eu quero lhes apresentar o método de Cristo. Este método, a escritora Ellen White, ela nos diz quais são as maneiras e como obter o verdadeiro êxito. Aqui diz que os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Então, veja, temos várias coisas aí acontecendo, não é? Nós temos esse verdadeiro êxito na questão do relacionamento, quando diz que o Salvador misturava-se com os homens. Nós temos a simpatia, ele manifestava simpatia por eles, mas também Jesus ministrava-lhes as necessidades, ou seja, Jesus ajudava as pessoas, auxiliava em suas necessidades física, mental e espiritual. Também diz o texto sobre a confiança que Jesus então recebia das pessoas em resposta
a tudo o que ele fazia. E então, só então, Jesus fazia o convite: segue-me. E este é um método que se encaixa perfeitamente no funcionamento da ASA. Ah, Antes de entrar no foco principal da palestra, eu gostaria de contar-lhes uma história real. Se trata do incêndio de Chicago. E no dia 8 de abril de 1871, aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, um terrível incêndio que destruiu parte da cidade, e ele ficou conhecido como o Grande Incêndio de Chicago. Nesta época, os Estados Unidos estavam em pleno avivamento, e Moody, um grande evangelista, foi um grande pregador, um dos condutores do avivamento americano, ele estava dando uma série de palestras sobre evangelismo nos Estados Unidos. E apesar de Moody pregar sobre várias coisas e fazer os seus apelos ali, ele, no dia 8 de abril, ele falou sobre um sermão que tinha como título: "Que farei então de Jesus, chamado Cristo?" Aquela também seria a noite de sua maior frustração. Por quê? Porque após pregar, Moody deu um prazo de uma semana para que todos pensassem na frase de Pôncio Pilatos e decidissem na semana seguinte, no próximo culto, o que fariam com a pessoa de Jesus Cristo, e a relação que as pessoas teriam com a decisão ao lado de Jesus. O que elas tomariam de decisão em relação a Cristo e em relação às suas vidas. E nesta noite, nós tivemos aí um grande incêndio. E é interessante que este grande incêndio que teve, levou Moody a refletir sobre a sua mensagem e sobre os métodos que ele usava. E então ele diz a história que, devido àquele grande incêndio de Chicago, aquela grande multidão, muitos morreram, nunca mais foram vistos por Moody, e ele por diversas vezes pediu perdão ao Senhor por ter desperdiçado aquela chance única de fazer o apelo de salvação. Este é um assunto muito sério quando nós tratamos sobre apelos. Nós não devemos procrastinar os apelos, eles são importantes na vida de qualquer pastor, na vida de qualquer obreiro, na vida de qualquer pessoa que dá estudos bíblicos a outros. Bom, Moody disse então que nunca mais deixaria de fazer apelos, nem daria tempo para que as pessoas fossem para casa e voltassem. Mas a grande pergunta que fica para nós é: por que fazer apelos? Quando fazer apelos? E como fazer apelos? Esta triste história de Moody, do grande incêndio de Chicago, nos faz refletir sobre a importância de se fazer apelos. Mas por que fazer apelos? E como e quando fazer? São perguntas essenciais. E eu gostaria de examinar cada uma delas no contexto da nossa palestra de hoje. Bom, a primeira então, por que fazer apelos? Nós vamos ver aí qual a importância de se fazer apelos. Bom, está aí um quadro interessante com uma frase de Dostoiévski, foi um escritor russo, considerado um dos maiores romancistas da literatura russa e um dos mais inovadores artistas de todos os tempos. Olha, observe o que ele escreveu. Dostoiévski diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Interessante que, de igual modo, o matemático Blaise Pascal afirmou: há no homem um buraco na forma de Deus. Isso nos leva a refletir no seguinte: o ser humano é carente de Deus. Mas por que fazer apelos? Bom, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está repleta de convites à decisão.
Existem razões bíblicas. Existe um princípio bíblico, porque nós devemos fazer apelos. Por exemplo, Josué, capítulo 24, verso 15, diz: escolhei hoje a quem sirvais. Lá em Êxodo, existe também um novo convite: quem é do Senhor, vem até mim. Em Mateus 11, 28, nós temos aí um convite maravilhoso do Senhor Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E lá no Apocalipse também, mais uma vez, nós temos o convite, o apelo da comunhão com o nosso Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Então há vários relatos de apelos na Bíblia. E o nosso maior exemplo, com certeza, é o exemplo de Jesus. Então Jesus fazia apelos. Jesus sempre fazia convite às pessoas para uma ação. E depois, diz o texto bíblico de Lucas, capítulo 5, verso 27, e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Em João capítulo 7, verso 37, nós temos também mais um convite de Jesus. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, por que devemos fazer apelos? Porque Jesus fazia apelos. Agora, não só apenas Jesus fazia apelos. Na igreja primitiva também, os apóstolos convidavam as pessoas para uma ação. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 2, versos 37 e 38, após a pregação de Pedro, a multidão pergunta: que faremos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E o texto bíblico diz que ali os apóstolos tiveram um grande número de batismos. 3.000 batismos. No livro de Atos, capítulo 16, dos versos 30 e 31, Paulo responde à pergunta do carcereiro. A pergunta é: que devo para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta do carcereiro. Que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Foi o que o apóstolo disse. Os grandes pregadores, nós temos na história da igreja grandes homens de Deus que tinham por costume fazer o apelo em suas pregações. Pregadores como John Wesley, Charles Finney, Whitefield, Moody, Spurgeon, Billy Graham, Alejandro Ulloa, Mark Phelan, todos esses grandes pregadores, eles faziam e fazem apelos. Entregue sua vida para Jesus é uma frase memorável. Bom, olhando diante disso, veja o que o pastor Mark Phelan vai nos dizer sobre fazer apelos. Ele diz o seguinte: fazer apelos é essencial para atingir o propósito da pregação evangelística. Isso está no livro Persuasão, página 71. Então, queridos, a atitude lógica de todo pregador que deseja alcançar êxito em ganhar almas é pregar. Mas, além de pregar, ao finalizar o assunto, fazer um fervoroso apelo. Bom, o apelo não deve ser apenas quando se termina a série de estudos, mas após cada tema apresentado. Diz, então, o texto que mencionamos de Ellen White no Evangelismo, página 298, ela diz o seguinte: há muitas pessoas que querem saber o que fazer para serem salvas. Quando pessoas que se acham sob convicção não são levadas a decidir-se o mais cedo possível, há o risco de que essa convicção se desvaneça pouco a pouco. Vocês percebem a necessidade de fazer apelos? E por que fazer apelos? Porque quando pessoas que se acham sob convicção não são levadas a decidir-se o mais cedo possível, há o risco de que essa convicção
se desvaneça pouco a pouco. Estudar a Bíblia com pessoas de maneira simples é experimentar o poder de Deus em sua vida e na daqueles a quem você está ensinando. E lembre-se, cada estudo é um momento de fazer um apelo ao coração. Ela também escreveu em outra página no livro Evangelismo o seguinte: há muitas pessoas que querem saber o que fazer para serem salvas, querem uma explicação simples e clara dos passos indispensáveis para a salvação. Ou seja, resumindo tudo aqui, apelos são essenciais. Ellen White também escreveu no livro Obreiros Evangélicos: devem fazer-se fervorosos apelos e elevar-se a ardentes orações. Nossas orações tímidas e sem vida devem ser trocadas por ocasiões de intenso fervor. Ou seja, nós não temos que temer nada, nós não temos que temer fazer apelos. Existem algumas pessoas que temem fazer apelos. Nós não devemos ter este medo. Algumas pessoas imaginam que o medo vem da ideia de que, fazendo o apelo, ninguém poderá aceitar o convite. Mas o apelo deve vir do coração. Deve vir de Deus e não de nós mesmos. Ellen White escreveu no livro Obreiros Evangélicos o seguinte: devem fazer-se fervorosos apelos e elevar-se a ardentes orações. Nossas orações tímidas e sem vida devem ser trocadas por ocasiões de intenso fervor. Em outras palavras, Ellen White está dizendo que nós não devemos ter medo de fazer apelos. O que acontece é que muitas pessoas têm medo de fazer apelos, porque vem a ideia de que as pessoas não aceitarão o convite. Mas você deve saber que o apelo ele vem de Deus e não de nós mesmos. Por isso não devemos nos envergonhar se ninguém responder ao nosso apelo. A segunda pergunta que nós estudamos aqui, o segundo modelo ou método, é quando fazer apelos. Esta é uma segunda pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Quando fazer apelos? Bom, Mark Phelan diz que o processo eficaz de ganhar almas oferece pequenos pacotes à medida que os estudos progridem. Como eu falei antes, a cada estudo, uma decisão. Se, por exemplo, você está estudando sobre a volta de Jesus, você pode perguntar: você gostaria de estar pronto para a volta de Jesus? Este é um apelo. Ou, então, você poderia perguntar à pessoa: gostaria de estar com seus queridos naquele dia e nunca mais sofrer? Ou deseja que Deus o abençoe para receber essa bênção? Veja, algo interessante aqui. São respostas positivas. E nós devemos evitar o uso de frases sem a negativa. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É o que nós estamos vendo aqui com esta citação. O processo eficaz de ganhar almas oferece pequenos pacotes à medida que os estudos progridem. Devemos fazer apelos. Bom, são as pequenas decisões que conduzem às grandes decisões. A cada estudo, uma decisão. Agora, o apelo deve ser baseado no argumento mais forte do estudo. O apelo deve ser feito com otimismo. O apelo deve ser claro e específico. E o apelo deve ser objetivo. Fazer o apelo é como procurar frutos em uma árvore. Nós podemos fazer esta comparação. Se balançar normalmente, caem os maduros. Mas se balançar demais, com mais força, também podem cair frutos verdes. Então temos que ter este equilíbrio. Temos que seguir essas orientações. E com certeza os nossos apelos serão mais eficazes. E por último, como fazer apelos? Bom, nós temos, em primeiro lugar,
que fazer uma exposição prévia do assunto. Nós temos que tratar de uma maneira compreensiva. E no último, no final de cada estudo, levantarmos o nosso compromisso de aceitar as verdades aprendidas e também de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Pensando nisso, nós também temos que ter alguns cuidados ao fazer o apelo. O instrutor deve tomar o cuidado de não cometer exageros. Como às vezes cometemos exageros? O instrutor deve tomar o cuidado de não cometer exageros, forçando a pessoa a uma decisão. Isso não é legal. E outro, não é a nossa missão. Acima de tudo, o pregador deve pregar com amor pelas almas. Assim terá uma motivação sincera e boa para com seus ouvintes. Alguns outros cuidados. Um instrutor precisa cuidar também para que não seja artificial, repetindo sempre as mesmas palavras para fazer o apelo. Como fazer então o apelo? E em minha experiência pessoal, eu escolhi 10 pontos. Mas você, instrutor, você pode acrescentar muitos outros. Vale ressaltar que cada caso é um caso. Cada caso é um caso diferente e você deve estar preparado para o momento. E não se preocupe, o Espírito Santo guiará você. Então, como fazer o apelo? Primeira atitude, então. A primeira coisa que nós temos que entender ao fazer apelos eficazes é o nosso contato visual. Olhe nos olhos. Olhe nos olhos dos seus estudantes. Isso indica seriedade e passa mais confiança. Indica que você é um bom ouvinte, mostra mais atenção e cria uma conexão com outra pessoa. Um segundo ponto, deve ser falada a linguagem do coração. Já dizia um velho ditado que o amor é a linguagem universal. Nesta linguagem você tem que ter palavras de afirmação e incentivos. As pessoas se sentem altamente valorizadas quando escutam afirmações. Ellen White, ela escreveu o seguinte: os adventistas, acima de todos os povos, devem ser modelos de piedade, puros de coração e de linguagem. Foram-lhes confiadas as mais solenes verdades, já confiadas a mortais. E ela diz: toda dotação de graça, poder e eficiência lhes foi liberalmente proporcionada. Ela escreveu isso em Conselhos aos Pais. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 35, Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, como eu falei para você, a linguagem do coração é uma linguagem universal. Um terceiro ponto, fale como se fosse a sua última oportunidade de decisão. Há uma batalha sendo travada e você deve estar preparado para orar a Deus por inspiração e poder para que lhe seja concedido. O poder do Espírito Santo é que concede eficácia aos vossos esforços e apelos. Então, quando estiver fazendo um apelo, faça como se fosse o último apelo de sua vida. Um quarto ponto importante, um quarto passo a ser dado. Mostre confiança no que você está falando. A falta de confiança ou medo de falar a verdade pode comprometer a decisão da pessoa. Aqueles que pregam uma mentira, é interessante que aqueles que pregam mentiras no mundo afora, eles têm mais confiança do que aqueles que estão com a verdade. E como povo, nós temos a verdade. Nós devemos trabalhar e orar, pondo a nossa confiança naquele que jamais falta.
Um outro ponto interessante, o quinto ponto interessante. Esteja pronto para responder qualquer dúvida ou objeção. As dúvidas e objeções, elas mostram um interesse ou algo que prende a pessoa a tomar a decisão. Bom, eu, por exemplo, dando um estudo bíblico a uma senhora, ela tinha muitas dúvidas referentes ao sábado. Ela então começava a questionar: como eu vou guardar o sábado? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Por que guardar? Como eu devo me vestir? E sobre a volta de Jesus? Então veja, essas perguntas que aparecem durante o estudo, elas têm um total significado. Porque muitas vezes estas dúvidas e objeções, elas são dúvidas sinceras que as pessoas desejam saber para tomarem uma decisão. Então é um momento ideal para você responder com certeza e fundamentado na palavra de Deus. Eu dei um estudo a uma senhora que tinha muito dúvida sobre o encontro com seus entes queridos. E ao final daquele estudo, quando eu fiz o apelo, eu via no rosto daquela senhora lágrimas rolando. Queridos, nós temos a verdade e nós temos que estar prontos para responder às dúvidas e objeções. Elas, às vezes, não são negativas. Elas abrem a nossa oportunidade de esclarecer um tema e fazer com que a pessoa tome a sua decisão. Um sexto passo que eu faço quando vou falar sobre fazer apelos é utilizar os pontos fortes. Utilize os pontos fortes que levaram a pessoa a estudar a palavra. O desejo de estar com Cristo no novo céu e na nova terra. A companhia daqueles que descansam aguardando a promessa. O fim de todo sofrimento e injustiça. Eternidade sem fim. Fale de esperança para essas pessoas. Trate dos pontos fortes para fazer o apelo. O sétimo passo que nós temos que fazer para as pessoas, através de apelos, é falar sobre a ajuda, sobre o companheirismo. Você deve mostrar àquele que está estudando a palavra de Deus que na caminhada cristã você estará com ele ou com ela. Assim como Jesus fez ao falar do amor de Deus para as pessoas. Ele disse: eu estou convosco, eu estarei convosco todos os dias. Você pode também contar a sua própria experiência pessoal, o seu testemunho. Eu lembro-me da visita de um pastor e do seu testemunho. Ele usou o seu próprio testemunho para responder à minha indecisão. Então, seja um colaborador, ajude um companheiro, ajude as pessoas com o seu próprio testemunho. Faça com que elas entendam que você está ali para ajudá-la, que você é um amigo, que ela tem um amigo e que ela não estará sozinha. O oitavo ponto, o oitavo passo, tem a ver com comunhão. Mateus capítulo 21, verso 2 diz: e tudo o que pedides na oração, crendo o recebereis. Esteja em oração, antes, durante e depois. Olha o que Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos. Os mensageiros da cruz devem armar-se de vigilância e oração, avançando com fé e ânimo, trabalhando sempre no nome de Jesus. Então, não se esqueça, ore incansavelmente pelos seus interessados. Bom, queridos, nós chegamos ao nosso nono passo. E aqui, como eu já falei, você deve demonstrar coragem, não medo. Faça o apelo sem medo, mas confiante no poder de Deus. Lembre-se que o poder de persuadir pessoas não é seu, mas você é um instrumento nas mãos de Deus. E por isso pode contar com o auxílio do céu. Todo obreiro leal, humilde, amorável e fiel será sustentado e fortalecido pelo poder do alto.
Não tenha medo, faça apelos, eles são importantes e Deus com certeza irá utilizar você para alcançar os seus propósitos. Bom, o 10º passo é, se possível, quando você estiver fazendo o seu apelo, apresente 2 datas para o batismo. Você fez uma série de estudos com a pessoa. A cada estudo, ela foi tomando decisões. Ela foi subindo um degrau. E depois de ter ali a aceitação da pessoa sobre todos os outros estudos e estar neste, você pode então fazer o apelo ao batismo. Se possível, apresente 2 datas para o batismo. Você pode dizer assim: olha, teremos um batismo nesse mês e no início do mês seguinte. Qual é a melhor data para você? É verdade que nem todos os estudantes responderão que sim, ou com um sim. Alguns não aceitarão. Isso é algo notório. Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher, para fazermos nossas escolhas. Mas isso deve ser respeitado. Mas uma coisa que deve ficar é o seguinte: não perca o contato e nem deixe de orar e visitar a pessoa. Você se tornou amigo dela. Isso mostra que, apesar de não ter aceitado ele ou ela neste momento, ele pode contar com você e em um outro momento poderá decidir pela verdade. Leve a pessoa a tomar passos pela decisão, ao mostrar para elas convites como o convite à necessidade da salvação, onde ela pode encontrar alívio e descanso, conhecer a verdade e não adiar. Bom, queridos, um apelo eficaz não tem a ver com você, mas a maneira como você se deixa ser conduzido como instrumento de Deus. Esteja preparado para fazer o seu melhor, independente de quem está recebendo o estudo. Lembre-se, é uma oportunidade de salvar vidas. Não desanime. Lembre-se que em Cristo nosso trabalho não é em vão. Que, como diz as Escrituras, ao seu tempo o resultado virá. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Chegando ao final desta palestra, eu queria concluir aqui com um resumo e ajudá-lo então a entender a importância e como fazer apelos eficazes. O apelo é o clímax do estudo. Ajude se colocando à disposição para ajudar as pessoas. Faça perguntas incentivando a decisão. Use promessas. Ore, confie em Deus. E lembre-se o que Ellen White fala: a obra acima de qualquer outra em que se deveria empregar as energias da alma é a obra de salvar almas pelas quais Cristo morreu. Faça disso a mais importante obra e sua tarefa especial na vida. Embora, queridos, diversas ferramentas tenham sido apresentadas, eu chego à conclusão de que ganhar almas para Jesus vai além disso. Ganhar almas para Jesus tem a ver com o seu relacionamento e compromisso pessoal com Cristo. Eu nunca me esqueci de um verso dito na época que estudava teologia. O pastor Valdeci Lima, na disciplina de formação pastoral, sempre citava Atos capítulo 19, verso 11. E Atos 19, verso 11 diz exatamente o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Lembre-se, Deus, pela sua influência e seu poder, fará milagres na vida das pessoas, através de você. Que a sua vida seja um testemunho vivo para outras pessoas do amor de Cristo. Que Deus te use poderosamente. E não se esqueça, fazer apelos é essencial na vida e na decisão das pessoas. Bom,
Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse workshop e eu desejo que Deus use você poderosamente. E nunca se esqueça, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu gostaria de orar neste momento por você. Querido e maravilhoso Pai, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso. O Senhor nos utiliza como instrumentos, mesmo sendo instrumentos frágeis, defeituosos. O Senhor nos utiliza para alcançar outras pessoas. E para alcançar outras pessoas é necessário fazer apelos eficazes. Pai, nós vimos aqui poucas coisas a respeito de se fazer apelos, mas a sua importância na vida de cada instrutor bíblico. E, ó Deus, eu quero pedir humildemente por este irmão, por esta irmã que participou desse workshop, para que a tua bênção e o teu poder estejam sobre ele, e para que ao dar estudos bíblicos, ele possa estar convicto de que ele não está só, de que ao redor dele existem milhares, centenas de anjos, e de que o céu todo está à sua disposição. Que o Senhor o abençoe poderosamente, e que a tua bênção esteja sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, um forte abraço para você, que Deus te abençoe poderosamente.